Bem-vindo a mais um podcast da Reflexologia. Aqui você vai saber as novidades da reflexologia e como você pode ser ajudado tanto como sendo um paciente, como também sendo um reflexoterapeuta cada vez melhor. E sempre trazendo um convidado novo para que você se beneficie não só com a técnica da reflexologia, mas em te tornar um profissional melhor, não só agora, mas principalmente para os anos posteriores, quando você também não puder mais ou não quiser mais trabalhar e poder usufruir, né, de todo o teu trabalho. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, da importância de você se cuidar agora para se beneficiar no futuro. E para isso nós às vezes precisamos de pessoas qualificadas, competentes, estudiosas, que podem nos ajudar naquilo em que nós não temos entendimento. Principalmente no que se refere a essa questão, né, de impostos, aposentadoria e assim por diante. Já pensou nisso? Então, não perca essa oportunidade e já compartilha essa informação com todas as pessoas. E gostou? Deixe seu like. E se você não se inscrever no meu canal, inscreva-se no nosso canal. Hoje nós temos aqui a honra de receber aqui a nossa Juliana Durante. Seja muito bem-vinda, Juliana. É um prazer muito grande ter você com a gente. Tá? E você vai ajudar justamente nisso que eu falei agora, né? Se prepare hoje para se beneficiar amanhã, né? Porque os terapeutas são, infelizmente, um tanto quanto desligados nessa questão. Às vezes o terapeuta ele vive tanto presente, né, que esquece do futuro. E o futuro nós temos que programar agora. Mas primeiro, seja muito bem-vinda, tá? Prazerzaço ter você aqui com a gente. E eu quero que você fale um pouco de você, da sua formação e o que você faz. Prazer estar com você aqui, Osni. Eu sou advogada, especialista em direito previdenciário, sou mediadora também, estudante de previdenciário, estudante de técnicas sistêmicas, né? E é muito importante realmente essa visão, né? Não só do futuro, que normalmente as pessoas acreditam que o previdenciário é uma área para o futuro. Então, no sentido de que o previdenciário é apenas para programar uma possível aposentadoria. Mas previdenciário é uma área mais complexa, é uma área que você pode precisar dela no presente e não só no futuro, né? Então, quando a gente faz um recolhimento, primeiro que o recolhimento ele é obrigatório, ele não é facultativo para quem trabalha como autônomo, por exemplo, como reflexologista, né? Sim. Então, ele é obrigatório, recolhimento obrigatório. E, na verdade, essa demanda previdenciária, ela traz uma gama muito grande de mapeamento de direitos, né, que às vezes as pessoas desconhecem. Então, a gente trabalha com a aposentadoria, que seria um benefício a longo prazo para quem recolhe, para quem contribui, né? E também existem outros benefícios, como, por exemplo, a pensão por morte, o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez. Então, por exemplo, o auxílio-doença é um benefício que a pessoa tem, que não precisa de tantos anos de recolhimento como uma aposentadoria, por exemplo, né? E tem todo um estudo também de quem são os dependentes numa pensão por morte. Normalmente, os dependentes, eles podem ou não ser os mesmos dependentes de um direito de família, por exemplo. Então, nem sempre são os mesmos dependentes. Então, precisa haver todo um estudo sobre isso. Doenças, né? Então, por exemplo, a reflexologia, ela pode tratar diversas doenças. E as doenças podem ser causa de auxílio-doença, por exemplo, né? Então, por que muitas vezes eu faço um pedido de um auxílio-doença e esse pedido é negado, né? Por que será? Né? Se a gente faz um pedido e o pedido é negado, é porque tem alguma coisa que não está batendo ali. Ou a pessoa não tem direito àquele benefício, ou a pessoa tem direito e não está sabendo juntar documentos, ou ela não está sabendo como se posicionar, ou ela não contribuiu o quanto deveria contribuir. Então, olha, vamos dizer, eu sou
eu sou um cliente da Juliana, tá? E eu fiquei impressionado com tudo que ela me falou. E eu quero que você impressione quem está ouvindo a gente também, porque quando a gente fala de INSS, a gente só pensa em SUS e aposentadoria, só. Agora você está falando de auxílio daqui, auxílio de lá, pensão por morte. Será que você pode explicar, assim como você me explicou, né, a importância de você fazer esse recolhimento e os benefícios que agora pode ter esses benefícios? Porque é que nem seguro de carro, né? Você bate o carro, você paga um seguro obrigatório. Mas a pessoa bate o carro, perde o carro e nunca vai atrás desse seguro obrigatório, né? Então, nós, como brasileiros, temos essa questão de não nos beneficiar. Então, além da aposentadoria, além de precisar e ficar uma internação num hospital, alguma coisa, pelo SUS, né, que por incrível que pareça, né, eu fui muito bem atendido pelo SUS quando precisei, tá? Então, além dessa questão de doença e aposentadoria, me fala desses benefícios todos que você começou a falar agora. Como são esses benefícios e como que é importante eu fazer as minhas contribuições para ter esses benefícios? Que benefícios são esses? Você já falou alguns, mas você pode repetir, por favor, para a pessoa entender do que se trata? Na realidade, funciona assim. Quando nós trabalhamos, a gente precisa ter a gente precisa ser responsável, né? E o que eu percebo? Muitas vezes as pessoas não têm conhecimento jurídico, né? E não busca ter o conhecimento. Então, o INSS, muitas vezes ele é visto como algo intangível, como, eu nunca vou conseguir me aposentar, ou, eu vou pagar para quê, né? Na realidade, o recolhimento, ele não é uma opção, né? O recolhimento, ele só é opcional quando a gente está trabalhando com um contribuinte facultativo, né? Que é aquele contribuinte que é facultado recolher. Quando a gente está trabalhando como profissional de reflexologia, o recolhimento é obrigatório para o INSS, né? E aí, uma pessoa responsável, ela tem uma responsabilidade com ela mesma, com o presente e com o futuro. Então, se eu deixar de trabalhar, o que vai acontecer comigo hoje? Com quanto eu devo contribuir para me aposentar com X valor amanhã? Eu posso fazer esse recolhimento? Eu não posso? Então, tudo isso é uma questão de responsabilidade, né? E aí, dentro dessa responsabilidade, existem os benefícios que quando a pessoa recolhe o INSS, ela tem também a possibilidade de pedir um auxílio-doença, se necessário, né? Ou ela pode ter uma responsabilidade com os dependentes dela no caso de falecimento. Então, por exemplo, se eu morrer, com quanto, quem serão os meus dependentes e com quanto esses dependentes vão ficar, né? Minha preocupação, porque o cálculo é diferente, o cálculo de uma aposentadoria é diferente, pode ser diferente de um cálculo da pensão por morte, por exemplo. São cálculos que são feitos de maneira diferente, dependendo, é completamente diferente, principalmente depois da emenda constitucional de 2019. Então, a pessoa tem que ter essa ciência, saber quanto que vai ficar, se ela tem filho, se ela tem enteado, se ela tem esposa, se tem marido, se tem mãe, se tem pai, quem é que pode ser os dependentes, se ela tem, por exemplo, um filho maior que tem algum problema grave de saúde, que ela vai incluir. Então, tudo isso a pessoa pode ter. O direito previdenciário, ele serve, para quem tem uma consciência jurídica, como uma ferramenta financeira. Olha só que interessante. Obviamente que até o teto, né? Sim, até o teto, né, do direito previdenciário, depois, óbvio que ele vai ter que ter outros investimentos privados, enfim, né? E me diga uma coisa, uma curiosidade, né, que alguns podem ter. De repente a pessoa está pagando assim, vai por um salário mínimo, né, para aposentadoria. E quando chega nos 5 últimos anos, assim, para se aposentar, ela paga o valor máximo. Bom, eu pagando o valor máximo em 5 anos, eu vou ter
o valor máximo da aposentadoria. É assim que funciona? Seria legal, né? Mas não é. Seria legal porque todo mundo iria fazer isso. É, exatamente, porque todo mundo pensa isso, essa é verdade também, né? Na verdade, o que acontece é que, assim, quando a pessoa vai chegando numa idade que ela vai perdendo a condição de trabalho, né? Que, de repente, você vai ficando mais... Não tem mais aquela habilidade de trabalhar, às vezes, 12 horas por dia, 10 horas por dia, 8 horas por dia, você vai ficando mais cansado, vai tendo algumas questões de saúde, aí a pessoa pensa assim, puxa, agora é minha aposentadoria. Então, a pessoa aí dá um clique, né? Então, assim, a responsabilidade que a pessoa deveria ter tido ali há muito tempo atrás, ela não teve, e aí, de repente, ela... Tudo bem, sempre é tempo de tentar reverter algo, né? Mas aí é que precisa de um planejamento previdenciário, porque se a pessoa ficou muito tempo pagando pelo mínimo, não vai adiantar ela pagar pelo... Não é que não... Pelo teto e depois... Ela não vai pagar pelo teto e se aposentar pelo teto. Né? Então, isso precisa ser feito um estudo para ver qual que é o melhor... qual que é a melhor contribuição para ela, né? O que seria viável para ela contribuir. Porque você falou em planejamento previdenciário. Me fala um pouco mais especificamente o que é esse planejamento previdenciário. Planejamento previdenciário é assim, a gente tem na nossa vida laboral, né? Muitas vezes, antigamente as pessoas começavam a trabalhar numa empresa e trabalhavam naquela empresa a vida toda. Ela entrava de, acho que era, como é que é o nome que o pessoal me fala? Boy. Office boy, entrava de office boy, entrava de office boy, e aí ia aumentando o cargo, e a pessoa trabalhava lá um tempão e a pessoa se aposentava lá naquela empresa. Hoje não é assim, hoje a pessoa trabalha numa empresa, às vezes 10 anos, aí sai, aí depois trabalha como autônomo, depois trabalha 2 anos numa empresa, depois sai, depois volta, enfim. Então, ela precisa ter um planejamento, porque quando a gente trabalha por conta, a gente é um autônomo, a gente não tem uma empresa que está pensando pela gente. A gente é que tem que pensar na gente. Sim. Então, a gente precisa fazer o nosso planejamento. Então, o que é um planejamento previdenciário? Quanto eu tenho que pagar, né, para ter um benefício X, por exemplo, né? O quanto eu já tive, eu preciso que regularizar alguma situação que está pendente no INSS, que eu não regularizei, então também eu preciso me atentar a isso. Né? Tem alguma empresa que eu trabalhei que não recolheu o meu INSS, eu preciso regularizar essa situação. Eu não posso deixar para fazer na última hora, quando for o momento de me aposentar, entendeu? Sim. Eu preciso ter um planejamento previdenciário, é você se planejar, pensar, olha, então, se eu recolher sob o teto, quanto que vai ser minha aposentadoria lá na frente? Se eu recolher sob 4 salários, quanto que vai ser minha aposentadoria lá na frente? Se eu recolher sob 3 salários, quanto que vai ser minha aposentadoria? Qual é a regra de transição que eu vou cair? Né? Se eu vou cair em alguma regra de transição ou não? Como eu posso me beneficiar com isso? Se eu morrer, quanto que vai ser a pensão para os meus dependentes? Eu preciso contratar um seguro extra ou preciso fazer alguma coisa extra diante do cenário? O que eu preciso entender sobre esses outros benefícios? Então, o planejamento é um mapeamento de direito, né? É um mapeamento de direito previdenciário, em que a pessoa ela toma as rédeas, né, sobre a vida dela. Ela passa a entender minimamente quais são os direitos previdenciários dela, porque você tem que entender sobre quais são os seus direitos, né? Agora, uma pergunta. Olha, não, é verdade. Não adianta a pessoa falar, eu quero ganhar tanto, mas eu não sei nem quanto eu devo pagar. Né? Ou eu estou pagando tanto, de repente estou pagando mais do que devia, de repente estou pagando menos do que devia. É fundamental esse planejamento. Teus clientes são mais assim pessoas físicas ou mais pessoas jurídicas? A gente tem clientes, pessoas físicas, que são os clientes que fazem esses planejamentos, que normalmente são clientes que se preocupam em verificar essa questão previdenciária, por exemplo, do CNIS, que é aquele extrato laboral. Então, a pessoa vai, enfim, visualiza o problema e quer consertar, né? Então, são pessoas normalmente acima de
35 anos que nos procuram, né, para fazer planejamento, para fazer ações previdenciárias, ações de vínculo trabalhista. Por exemplo, você trabalhou 10 anos numa empresa e aí você reconheceu o vínculo trabalhista. Não significa que vai estar lá constando no INSS. Então, a pessoa precisa fazer um procedimento de averbação desse vínculo dentro do INSS. Então, são pessoas físicas e são também pessoas jurídicas. Então, por exemplo, antes de vir para cá, a gente estava conversando com uma pessoa jurídica que tem lá um funcionário que não registrou, que não teve o vínculo, depois registrou, mas não recolheu o INSS. Então, como é que vai fazer o recolhimento agora do INSS? Então, tem demandas previdenciárias tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Entendi. Agora, uma curiosidade, falando sobre esse assunto agora, que você tocou, né? E se eu trabalhei numa empresa há 5 anos, né? E saí da empresa 10 anos atrás, e agora, quando eu vou verificar, eles não recolheram o INSS de 5 anos. Como que se resolve esse problema? Então, aí você teria que averbar no INSS esse período trabalhado. Você teria que, né, ter as provas que você trabalhou, né, ou se na época você fez ou não algum processo, demandou algum processo trabalhista ou não, ou se você tem como provar que você trabalhou. Existem outros documentos que a gente pede que pode comprovar o vínculo, né? Sim. Então... E uma vez que foi comprovado esse vínculo, né, eu estou certo, foi comprovado, está tudo certo. Então, o INSS vai aceitar pelas minhas provas e depois ele vai acertar com o empregador, né? Ou eu fico dependendo do empregador para o INSS aceitar? Como que é? Não, o INSS vai aceitar, mas desde que você entre com uma demanda administrativa ou judicial, né? E depois ele acerta com o empregador, porque o funcionário não tem nada a ver com os erros do empregador, mas o funcionário ele precisa ter uma questão proativa. Então, ele precisa olhar o CNIS dele, que é o extrato laboral lá no INSS, precisa identificar que não houve esse recolhimento, ele precisa tomar a medida cabível dentro do INSS, né? Ele precisa fazer um pedido administrativo de reconhecimento desse vínculo para constar no CNIS, né? E se o INSS não fizer, precisa ajuizar uma demanda. Então, não é automático. Então, é justamente aí que você entra. Sim. Então, é justamente aí a necessidade do advogado. Porque se eu for lá com a minha cara e falar assim, eu quero que vocês aceitam, né? Porque, olha, tenho 2 amigos aqui que viram eu trabalhar lá. Então, não adianta nada, né? Precisa de um processo jurídico, profissional, né? Que vai dar toda a orientação para o que o INSS aceita, né? É que, na realidade, precisa fazer um pedido com as provas, né? Com as certidões, com os documentos, precisa entender o caso concreto. Saber com quem fala. Entender, fazer os pedidos corretos para que o INSS possa colocar lá uma petição, informar. Se o INSS não der uma satisfação dentro do prazo, precisa ajuizar uma demanda judicial para averbar esse tempo, esse período trabalhado, para fazer constar no CNIS, né, que é o extrato laboral. É muito importante. O que a gente percebe é que as pessoas não conhecem o que é esse CNIS. Sim. Não conhecem, né, não sabem o que é o extrato, e acaba conhecendo num momento de dor, né? E aí a pessoa para, né? Não, você não pode se aposentar ainda, você não pode receber aposentadoria. Então tá bom, vou para casa. É o que as pessoas fazem. Né? Mas tem recursos que podem ser utilizados e provas que vocês podem orientar a pessoa a buscar, e ela vai buscar essas provas, e isso vai fazer toda uma diferença depois, né? Faz. Quanto mais responsável a gente for com nós mesmos, né, é melhor. Assim, com a nossa vida pessoal, com a nossa vida financeira. Quanto menos responsável a gente menos a gente vai, vamos dizer assim, dar bola para o INSS. Exato. Aí, quando, por exemplo, a pessoa chega já numa idade que a pessoa fala, e aí? Aí ela lembra. Né? Aí ela lembra do INSS, enfim, lembra. Muitas vezes ela tem uma visão diferente sobre o INSS. Então, ela fala, olha, eu vou colocar todo o meu dinheiro aqui numa aplicação e não vou pagar o INSS, como se fosse
uma opção, né? Sim. E daí, de repente, o dinheiro da aplicação... porque quando a gente aplica o nosso dinheiro, a gente está trabalhando com um cofre nosso, né? Quando a gente faz um depósito, né, um recolhimento que é obrigatório dentro do INSS, principalmente para o autônomo, a gente está trabalhando com um cofre que não é nosso, né? Então, são as regras da previdenciárias, né, que não trabalham com cofre nosso. Então, se eu conhecer as regras e eu trabalhar dentro dessas regras para conseguir o melhor custo-benefício para mim dentro do teto previdenciário, eu vou me beneficiar com isso. Sim, sem dúvida. Não, olha só, né? Quanta informação. Você sabia disso tudo? Você tem ideia disso tudo, né? Que às vezes, né, você fala, mas não precisa pagar INSS. Gente, olha quantos benefícios você tem, né? De repente você não pode trabalhar, né, porque você sofreu um acidente e não pode trabalhar. Então você pode recorrer, né, como se fosse um seguro, né, de doença. Naquele momento você pode receber em função daquilo, né? E você acha que despercebi isso aí totalmente, né? Comigo nunca vai acontecer, né? A pessoa pensa isso, né? Eu nunca vou morrer, eu nunca vou me acidentar, eu nunca vou precisar me aposentar, né? E olha, na hora do vamos ver como que as coisas são, né? E a Juliana, ela está aqui, ela é minha convidada para justamente fazer com que você, né, veja essa responsabilidade para ser um bom terapeuta. Então, um bom terapeuta não é aquele que só tem bons resultados, mas é aquela pessoa também organizada, responsável, aquela pessoa zelosa que cumpre, né, com esses processos legais, jurídicos. E é tão bom saber que tem uma ajuda dessa, né, do nosso lado. Fala a verdade. Então, se você quer mais informações sobre todos esses trâmites, né, que a Juliana falou, depois eu vou deixar o contato dela aqui embaixo, né, na descrição, para você poder se beneficiar desse trabalho dela, como eu fui muito beneficiado. Agora, você também foi beneficiada com a reflexologia, não é? Então, eu gostaria que você falasse um pouco da tua experiência com a reflexologia. Quando você chegou a primeira vez, como foi seu primeiro contato e o que a reflexologia ajudou você. E esse é o nosso podcast, né? Porque algumas pessoas vão se identificar com você, né, na busca da reflexologia. Uma advogada buscando a reflexologia. Então, quantos advogados não conhecem a reflexologia, não sabem os benefícios? Então, como que você foi beneficiada e como esses advogados podem ser beneficiados? A reflexologia, ela num primeiro momento, a gente pensa que a reflexologia é uma massagem, né? Então, o pessoal acha muito isso. Vamos fazer uma reflexologia, que é uma massagem nos pés, né? Inclusive, assim, como advogada e como mulher, muitas vezes a gente vê propaganda, né? Faça aqui pedicure, né? E ganhe a reflexologia junto, como se fosse uma massagem ali simples que você, né, tem no pé. E aí, para mim, foi muito diferente, assim, foi um ensinamento que eu tive, né? Porque o que eu pude perceber? Que a reflexologia está bem distante de ser uma mera massagem, né? E que tem todo um estudo, né, por trás, um desenvolvimento, e que, olhando para os pés, a pessoa é capaz de identificar questões profundas, emocionais, né? Sobre se a pessoa tem o que a pessoa acredita, quem a pessoa é, né? Então, para mim, a reflexologia é bem interessante porque é uma ferramenta de autoconhecimento. Sim. Né? Eu entendo assim. Nós, né, falamos já sobre a reflexologia várias vezes, no que se refere a tratamento de dores, né? Então, ela é bom para tirar dor daqui, dor dali e tal. Mas você não buscou por causa de dores, Não. né? Então, é um outro lado, porque muitas pessoas não conhecem a reflexologia assim. Eles pensam que a reflexologia é apertar o pé para tirar dores só, né? E no seu caso, foi mais o lado emocional. Isso, na verdade, tinha uma questão emocional que eu precisava resolver e eu quis passar, né, enfim, fazer esse tratamento, essa sessão com você. Fiquei impressionada, Osni, de verdade, porque, assim, tem coisas que a gente não...
tem coisas que a gente não conta, né, para ninguém, tem coisas que a gente conta e tem para um psicólogo, alguma coisa assim, e tem coisas que a gente nem tem tanta consciência assim, né? Então, assim, eu achei bem interessante a dinâmica, como que é o tratamento e essa questão emocional. Então, e o que cada... Como que o pé reflete o seu sentimento, né? O que você está passando ali e como pode ter a cura daquilo, né? Achei bem interessante, assim. Realmente a reflexologia ela tem uma questão, né, que resolve, né? É interessante. A reflexologia, o que é reflexologia? É logia, estudo, reflexo, estudo dos reflexos. E antes o pé, né, ele refletia o corpo todo, então por isso deram o nome de reflexologia, porque o pé reflete o corpo todo. Mas as nossas atitudes hoje também são reflexos da experiência que nós tivemos no passado, né? Então aprendemos coisas boas e hoje tomamos decisões boas por causa do aprendizado que nós tivemos. Então a educação que nos foi dada hoje é refletida nas nossas decisões e comportamentos, né? Então, mas experiências ruins que nós passamos, que nós não queríamos passar, acabam gerando sentimentos e esses sentimentos também nos prejudicam nas nossas ações hoje. E chega um momento que esses sentimentos começam a se misturar e a gente fica confuso com eles. E aí a gente não sabe que decisão tomar. Não é assim que acontece? E eu fiquei impressionada, gente. O tratamento do Osni é incrível, acho que vale muito a pena, né, Osni? E eu fiquei muito impressionada com a sua capacidade de observação, né? De olhar e já identificar a questão ali tão profunda, muitas vezes ligadas à infância, né? Sim. Então, é bem interessante. É algo bem interessante, algo que revoluciona, né? Você, como eu falei, você é uma pessoa advogada, você é uma estudiosa, mas você também tem um quesinho de ajudar as pessoas, né? E como que você pode ajudar os advogados, ajudar os empresários a se beneficiar da reflexologia, né? A reflexologia, para mim, ela tem esse caráter de... Eu não tenho, por exemplo, graças a Deus, uma doença grave, então não procurei a reflexologia por conta de nenhuma doença grave, né? Mas a reflexologia, ela é muito interessante, para mim foi muito interessante nessa questão do autoconhecimento, né? Então, e qualquer profissional que não se conhece bem, não sabe quem ele é, fica difícil conduzir, seja lá qual que seja a profissão da pessoa, enfim. E principalmente nessa questão jurídica, né, em que os polos, que a gente lida com tanta polaridade. Então, eu tenho alguém que eventualmente está certo, alguém que eventualmente está errado, e aí eu trabalho dentro de um time, né, porque a advocacia é uma profissão binária, eu tenho que estar do lado de alguém e contra o outro alguém. Então, isso é algo que, dentro de uma mediação sistêmica, por exemplo, a gente tem um olhar diferente, né? Então, a reflexologia, se eu tenho um autoconhecimento, eu trabalho dentro de uma postura que de repente, aquele problema que está sendo vivenciado pelas partes tem a responsabilidade de ambas as partes, né? E aí eu consigo olhar de uma forma mais ampla. Então, para um advogado ou para qualquer profissão, quanto mais nós sabemos quem a gente é e nós conhecemos a nossa essência, eu acho que fica mais fácil o trabalho, fica mais leve, né? E a gente consegue resolver problemas que seriam problemas grandes de uma forma leve, né? A gente consegue trazer soluções melhores para o cliente, soluções disruptivas. De repente, eu consigo trazer duas partes que estavam ali em briga, eu consigo trazer uma solução diferente, aí eu consigo evitar uma demanda no Poder Judiciário, né? Então, você
a minha afirmação, por exemplo, você se conhecendo mais, tirando o efeito de alguns traumas do seu passado, resolvendo isso tudo, você se torna uma pessoa mais imparcial? Você se torna assim uma pessoa menos julgadora, né? Imparcial, a imparcialidade é um caminho, né? É uma busca, Sim. né? Às vezes é difícil você ser tão imparcial, às vezes a gente se pega ali julgando, né? Mas a Aham. gente vai se tornando uma pessoa menos julgadora, menos crítica, e a gente se torna uma pessoa mais amável, mais leve, então fica mais fácil de solucionar demandas, né? Então, ou seja, acho que a maioria dos advogados eles têm essa questão de conciliação, né? Para evitar de chegar numa instância maior, tal. Então, olha, um tratamento aparentemente pessoal afetou o teu profissional. Afeta sim, porque quando a gente se torna uma pessoa melhor, a gente se torna uma pessoa melhor não só para a gente, né? A gente se torna uma pessoa melhor para todos. Então, para quem a gente convive, para os nossos clientes, para a nossa sociedade, para a nossa família. E aí acaba transbordando, né, o resultado. Que ótimo. Então, você recomendaria a reflexologia lá do IOR, um tratamento comigo para quem Eu está ouvindo a gente? recomendo, gente, eu recomendo o tratamento do OSNI para todo mundo. É um tratamento incrível, né? E é muito revelador. É um tratamento que, às vezes, a gente tem situações ali que a gente não percebe e que o tratamento ele revela isso para a gente, né? Descortina certas dores, de repente, do passado, né? E traz uma nova vivência. E a gente pode trabalhar dentro de uma cura e pode se transformar uma pessoa melhor, né? Uma melhor mãe, uma melhor profissional, uma melhor amiga. Uhum. Parabéns, muito bom. E eu também recomendo o trabalho da Juliana, gente. Tá? É uma excelente profissional que pode te esclarecer muito sobre essa questão previdenciária. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Então, é hora de você começar a pensar. Juliana, prazerzão ter você aqui comigo aqui hoje. Tá? Tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas, tá? Tanto a nível profissional como a nível emocional também, pela tua experiência. Foi muito bom e esse é o objetivo do nosso podcast, né? Ajudar o reflexoterapeuta a ser o melhor profissional, não só na técnica, mas também no seu desenvolvimento e também ajudar as pessoas a conhecerem a reflexologia e saber desses benefícios. Então, eu gostaria que você deixasse um recadinho, as palavras finais aqui para o nosso internauta. Fica à vontade. Agradeço você por essa oportunidade de estar aqui falando, né? E recomendo o seu trabalho e também recomendo a responsabilidade pessoal de cuidar da nossa vida financeira, né? E cuidar dessa parte do INSS faz parte da responsabilidade pessoal que nós temos com nós mesmos e com a nossa família. É isso. Obrigada. Obrigado, essa pessoa linda que tivemos aqui, né, a Juliana Durante, especialista, né, em direito tributário, em direito de INSS, né, pode ajudar muito você. E você que tem esses problemas emocionais, que não sabe por que você não consegue algumas coisas, ou você está com dificuldade de tomar certas decisões importantes, a reflexologia pode ajudar muito você nisso, tá? Então, lembrando sempre que todas as segundas-feiras, às 2h30, nós temos nosso podcast aqui, né, ao vivo, e também nós temos também esses podcasts onde você vai ser ajudado, assim como foi hoje pela Juliana, tá? Então, se não se inscrever no meu canal, se inscreva no meu canal, não esqueça de deixar seu like, tá? E venha conhecer a reflexologia no IOR, tá? Agende uma consulta, né, para você também poder ter esses benefícios. Nosso telefone é 11 9 6575 0027. É o mesmo WhatsApp, 11 9 6575 0027. Problemas físicos, problemas emocionais, a reflexologia poderá te surpreender muito. Então, e não se esqueça que na vida tudo é simples ou muito simples, então não complique o resto. Te vejo no próximo podcast. Meu grande abraço e até lá.